BAP deu recentemente uma entrevista aí no processo aí vamos dizer assim, no processo de transição de passagem de bastão do Landim para o novo presidente, né? Então ele concedeu uma entrevista e, para mim, ele falou algo muito importante que eu vejo como a melhor notícia para o Flamengo nas últimas semanas, vamos dizer assim, e que talvez seja a melhor notícia do Flamengo para os próximos anos. Que é quando ele diz que o estádio vai ser feito em acordo com o ritmo do Flamengo. Ah, Diogo, poxa, mas isso é a melhor notícia? Sim, porque eu vou dizer, o que pior poderia acontecer para o Flamengo nesse momento da sua história é uma irresponsabilidade na construção do estádio, na maneira que o estádio vai ser financiado, vai ser bancado. Uma responsabilidade como aconteceu, por exemplo, com o Corinthians, que no ano de 2012 era um clube campeão mundial e hoje é um clube que não é nem sombra do que já foi. E está aí sem protagonismo nenhum. Então, quando o BAP diz que o estádio vai ser construído em acordo com o ritmo do Flamengo, ele passa duas mensagens. Primeiro, que o Flamengo não vai fechar parceria se vender ou vender a alguém parte do seu estádio ou ter um sócio para construir esse estádio. Isso vai ser construído por ele, Flamengo, com as suas próprias condições. E dois, que em hipótese alguma vai virar SAF. E é essa a melhor notícia, como eu disse, para o Flamengo. Sobre isso que nós vamos falar. Agora, antes de seguir com esse vídeo, peço sua ajuda para que se inscreva no canal. É muito importante a sua inscrição no canal. Você que curte o canal, gosta do conteúdo, se inscreve aqui, ajuda no crescimento do canal. E tão importante quanto, até mais, é o joinha, é o like, porque é através do seu like que esse vídeo tem um alcance muito maior, consegue chegar a um número muito maior de pessoas. Então o seu like, o seu joinha é muito importante aqui. Claro, comente se você concordou, se não concordou com algo que foi abordado aqui. Se você gostou ou não do conteúdo, não importa. O importante é interagir, portanto, deixe aqui seus comentários e compartilhe esse vídeo com o maior número possível de pessoas. Claro, vou pedir uma ajuda também. Algumas pessoas têm feito comentários aqui no canal dizendo que o áudio não está legal. Tenho trabalhado para melhorar. Então, deixa aqui seu feedback se o áudio está ok ou não. E voltando ao tema do vídeo, o BAP deu a entrevista, né? E para mim essa é uma das melhores notícias, se não a melhor, dos últimos tempos, das últimas semanas, vamos dizer assim, que é quando ele disse que o estádio do Flamengo vai ser construído com muita responsabilidade e no ritmo do Flamengo. Quando ele fala isso, ele está totalmente tirando de qualquer hipótese a possibilidade de você ter um sócio para o estádio do Flamengo. Senão ele não falaria ritmo do Flamengo. E é muito importante que eu acho que isso é muito direcionado ao que acontece com o Palmeiras hoje, que ele tem um estádio onde ele não tem muita influência. Você imagina você não mandar nem na sua casa, mais ou menos o que acontece com o Palmeiras. Embora do ponto de vista econômico foi um acordo muito bom para o time de São Paulo, né? Mas do ponto de vista prática, sabe, da autonomia de ter o estádio e até da autoestima do torcedor, saber que é sua casa, mas ali quem decide se você joga ou não é um sócio, é um outro, é complicado. E quando ele diz que vai ser o ritmo do Flamengo, ele quer dizer que o Flamengo tem capacidade para bancar o estádio, eu disse isso várias vezes, e vai ser na medida que o Flamengo conseguir ter esse dinheiro e ir se bancando. Na medida que o dinheiro vai liberando, ele vai bancando. E também ele fala que não vai abrir mão da competitividade esportiva, ou seja, não vai restringir o investimento do Flamengo e vai seguir na mesma toada que tem hoje, com a mesma verba de investimento que tem a cada ano o Flamengo. Ou seja, ele não vai abrir mão da competitividade de ser protagonista. E isso também é muito interessante, porque ele cita o exemplo do São Paulo, que na década de 70 se enfraqueceu, abriu mão dos títulos, abriu mão do protagonismo para construir seu estádio. E o Flamengo tem como fazer isso. Claro, não é fácil, mas possibilidades o Flamengo tem. E esse é outro ponto que eu acho muito interessante, quando ele fala que tem que aumentar o faturamento e aumentar a margem líquida do clube. Significa ganhar mais e gastar menos, ser mais assertivo. O Flamengo tem várias oportunidades para reduzir gasto. Primeiro de tudo, fazendo menos besteira no futebol, como fez já ou faz há alguns anos. E aí tem muito a ver com o diretor esportivo que foi contratado pelo Flamengo, o José Boto, que é um cara muito mais de mercado, muito mais de scout, de pescar aqueles jogadores que ainda não estão caros, ainda não foram descobertos por outros, mas que daqui a pouco vai ser descoberto e vai valer um valor que, ó,
lá em cima, né? Então esse diretor ele tem muito essa característica de pegar antes do cara explodir. Então, normalmente a gente vai acostumar a ver o Flamengo aí com nomes mais desconhecidos, mas com muito potencial. Isso ajuda muito a você ser mais assertivo no futebol, reduzir gasto e melhorar a tua margem, né? Ganho mais e gasto menos. E nessa parte de ganhar mais, ele tem planos para isso, trabalhar muito nas estratégias de marketing, criticou o Landim, inclusive, por ter feito a 10 do Arrascaeta sem um planejamento de vendas por trás disso. Mas enfim, ele tem aí os seus planos de receita, mas o que eu compartilho muito, quem acompanha o canal sabe que eu faço vários vídeos relacionados a sistemas econômicos, de finanças e receitas, e o Flamengo tem um potencial enorme ainda para explorar, né? Então quando ele fala que vai ser o ritmo do Flamengo, ele está querendo dizer que o Flamengo vai se bancar aí para isso. O Flamengo vai aumentar muito o faturamento. Quem acompanhou aí as entrevistas do BAP viu e que ele tem planos agressivos de aumentar a receita. Inclusive, um dos seus vice-presidentes, o Fábio Coelho, que é presidente do SEO do Google, falou que o Flamengo deve chegar na casa dos 5 bilhões nos próximos 5 anos. Se você pegar a média de crescimento que o Flamengo tem nos últimos 3 anos, não é nada absurdo pensar nesse valor. Então, o Flamengo vai ter que bancar o seu estádio por recursos próprios. Isso também é muito melhor do que aquela alternativa, pelo menos na minha opinião, que o Landim tinha de antecipar receitas comprometidas com estados, como names rights, por exemplo. Porque quando você faz isso, você vai perder muito nos juros que você vai ter que pagar, já que você está antecipando o dinheiro. Certamente esse dinheiro, esse valor total que você receberia vai ser reduzido devido aos juros que é cobrado no mercado. Enfim, a estratégia, pelo menos até agora, que o BAP tem comunicado é aquela que eu acredito. Explorar melhor, de uma maneira mais profissional, o potencial do Flamengo, explorar melhor a marca do Flamengo. O Flamengo deve estar muito mais forte na questão do mercado publicitário. Ele já deu várias entrevistas também, criticando a maneira como foram negociados os direitos de TV. Já fiz um vídeo a respeito, então ele deve ser mais agressivo também numa próxima negociação, que deve acontecer no seu mandato ainda, porque deve acontecer no próximo triênio, o contrato de TV para os próximos 5 anos. Enfim, todas as linhas de receitas devem ser revisadas e, mais do que isso, maximizadas, né? O BAP é um cara que vem ali do segmento de mídia, mas é um cara também com experiência no marketing, ou seja, muito forte nessa parte mercadológica, aumentar a receita. E na questão da construção do estádio, como ele fala sempre, né? Ele falou que não é um projeto do Flamengo, é o maior projeto da vida do Flamengo. Então não pode permitir simplesmente que cometer um erro como seus rivais vizinhos ali cometeram. São Paulo na década de 70 e o Corinthians recentemente. Você vendo aquilo, aí não dá para você cair no mesmo erro. Seria um absurdo por completo. E eu acredito que isso não vai acontecer. Essa para mim é a melhor notícia. Ah, Diogo, mas o estádio vai demorar para ser entregue. Poxa, o Landim tinha falado que era em 29 anos, em 2029, ou seja, daqui a praticamente 4 anos e meio. E agora, com essa notícia do BAP aí, a gente não sabe quando é que vai acontecer, porque pode ser que atrase mais. Gente, isso não é importante. O importante é o Flamengo construir o estádio em acordo com a capacidade dele. O Flamengo tem o Maracanã pelos próximos 20 anos, um ícone do futebol mundial. É claro que o flamenguista quer ter seu próprio estádio. Eu fiz vários vídeos a respeito, super empolgado com essa ideia, mas eu me empolgo mais ainda com a ideia de que esse estádio vai sair, talvez um tempo mais, um tempo menos, mas ele vai sair, o terreno já foi comprado, tem um compromisso com a Prefeitura do Rio, ele vai sair. Se vai sair um ano mais tarde, um ano mais cedo, isso para mim é um detalhe. O mais importante é justamente o Flamengo não perder a sua solidez financeira, porque se o Flamengo passar por esse deserto, se mantendo muito forte do ponto de vista econômico e com estádio seu e só seu, sem sócio para dividir receitas, isso significa dizer que a projeção para o rubro-negro em termos de deslocamento, ou descolamento, melhor dizendo, para os seus rivais é uma projeção muito significativa, muito relevante. O Flamengo, sem seu estádio, ele tem todo esse poder de elevação de receitas, imagina com seu estádio. Agora imagina mais ainda com seu estádio e sem endividamento por esse estádio. É justamente esse o plano que o BAP vem compartilhando e comunicando desde o tempo de campanha. E agora na entrevista mais clara impossível, quando ele diz vai ser no ritmo do Flamengo, nada mais, nada menos. Ou seja,
Na medida que o caixa for liberando dinheiro, vai sobrando dinheiro, a primeira prioridade é que a questão do futebol, manter um time forte, ganhando, porque isso gera receita. À medida que vai gerando receita, a gente vai levando a construção do estádio. Ah, Diogo, mas o estádio tem ali um compromisso com a prefeitura que tem X tempo para fazer, se não me engano, em 5 anos tem que fazer o estádio. Ok, mas também nesse contrato com a prefeitura, que foi o contrato do arrendamento, existe também que, por diversas situações, esse prazo pode ser prorrogado, né? Eu acredito que o Flamengo, porque se trata de uma questão política, pode conseguir isso se for de interesse. O ponto é que o Flamengo precisa construir o estádio priorizando seus interesses, as suas condições financeiras, não dá um passo maior que a perna. Vamos lembrar o que trouxe o Flamengo a, nesse momento, ser o clube forte que ele é. Não pode ser esquecido isso, porque se a gente não esquecer, significa que o Flamengo vai ser ainda para os próximos anos muito mais forte, muito mais descolado financeiramente em relação aos seus rivais do que é hoje. Quero saber sua opinião a respeito de tudo isso, da sua primeira impressão a respeito da opinião do BAP, da sua declaração, do seu posicionamento em relação ao estádio, no ritmo do Flamengo. Claro, comente, compartilhe, se inscreva no canal e até a próxima.